Então vamos às considerações dos palestrantes. Bom, eu acho que tem uma coisa que eu preciso começar a falar de cara. Eu acho que praticamente todas as perguntas que foram feitas elas rebatem no seguinte: como é que se regula? Eu vou citar dois exemplos concretos. Né? A questão não é política, a questão é técnica. Dois exemplos concretos. No ano 2000, depois que o Brasil fez uma coisa que é inacreditável no sistema de países que regulam o mercado, ele privatizou duas distribuidoras sem agência reguladora. O Brasil vendeu a Light, Celsa, sem agência reguladora. Tanto é que os contratos de concessão da Light e da Celsa são diferentes dos outros. Bom, no ano 2000, o Hildo Sauer resolveu chamar um regulador para dar uma palestra na USP. Eu estive lá, conversei com ele. Ele estava abismado com essa experiência que o Brasil fez. Ele contou uma coisa espetacular que aconteceu lá em Illinois. Né? A cidade de Chicago é atendida por uma companhia de gás privada. E os funcionários, os sindicatos, né, eles começaram a reclamar de que os consumidores estavam reclamando da pressão do gás. E eles fizeram uma denúncia contra a empresa, dizendo que a rede estava com vários gargalos e que, como sempre, né, não é só aqui, a periferia da cidade de Chicago estava com a pressão baixíssima. Olha o que aconteceu com a agência reguladora. O que a agência reguladora fez? Aí veja a diferença do Brasil. A agência reguladora chamou a empresa. Nós vamos fazer uma rede de fiscalização. A agência reguladora vai no local e mede a pressão. Ela vai lá com a empresa e constatou que a pressão do gás estava muito mais baixa do que o contrato. Qual foi a solução? Olhou o contrato e disse assim: olha, a pressão do gás aqui, pelo contrato, deve ser, eu não sou especialista em gás, deve ser 100. Vocês estão com uma pressão de 70. Portanto, a sua tarifa agora é 70% do valor. Acabou. Não tem recurso. Sabe por quê? Porque a empresa foi lá junto com a agência reguladora. Eu pergunto, vocês por acaso já viram no setor elétrico brasileiro algum carro, da ANEEL fiscalizando alguma coisa? E você está, por exemplo, o que é pior para nós, consumidores, não é o apagão. O que é pior para nós são chamados picos de luz. O que é o pico de luz? Por exemplo, você tem uma rede, com essa bagunça que eu mostrei, misturada com árvores. Né? As árvores, quando chove, elas criam um ambiente altamente propício para curto-circuito. O que se fez no Brasil? Essa coisa que ninguém sabe. Quando a Light era pública, a Light era obrigada a aterrar os postes. Isso minimizava os problemas de curto-circuito, porque quando você tem aterramento, você tem uma fuga, né? A corrente ela sempre prefere onde não tem impedância, então ela vai para a terra. Depois da privatização, se tirou essa exigência. E aí o que os distribuidores fizeram? Elas começaram a colocar transformadores automáticos, chaves automáticas. O que a chave automática faz? Ela, se há um curto-circuito na linha, ela desliga e liga. Desliga e liga. Se desligar e ligar e não acontecer nada, a árvore se afastou da linha e está resolvido o problema, não precisa mandar ninguém lá. Né? Só que isso, reparem só, quando você desliga e liga, as usinas não diminuem a sua geração. Portanto, no instante seguinte, onde você ligou, você recebe uma corrente às vezes 10 vezes maior. Portanto, as coisas queimam nas residências e causam muito problema na indústria, justamente com os piques de luz. Eu pergunto, a ANEEL não poderia fazer o seguinte, fazendo paralelo com o caso de Chicago. Elege alguns consumidores, coloca medidores gráficos. Medidores gráficos vão medir a tensão que está sendo fornecida. Se o conterrâneo pico de luz
E aí está resolvido o problema, não tem mais conversa, não tem recurso. Ou seja, nós não sabemos regular, porque nós adotamos um modelo de regulação por sinais econômicos. Dá um sinal econômico para que o agente privado atue de uma certa maneira, isso não funciona. Outro exemplo espetacular que eu tive a oportunidade de fazer, antes da medida provisória 579, o Illumina estava se preocupado, porque na Constituição tem essa exigência de que você, terminado 35 anos, 30 anos, você tem que relicitar. Como se exploração de potenciais hidráulicos fosse um serviço público qualquer. Veja bem, relicitar, por exemplo, ônibus, está ótimo. Relicitar limpeza urbana, ótimo. Por quê? Porque há um serviço que você pode fazer um contrato, os ativos são depreciáveis, mas potencial hidrelétrico jamais foi assim. Então, uma das experiências que eu tive, existe um instituto, aliás, espetacular, por exemplo, transparência, né? Coisa que você não consegue na ANEEL. Existe um instituto chamado Idaho National Laboratory. Não tem nada a ver com o estado de Idaho. É um departamento do Departamento de Energia americano. Aí, eu peguei um trabalho deles e tinha um autor lá que ele colocou um e-mail. Aí eu comecei a conversar com ele por e-mail, explicando o que estava acontecendo no Brasil. Ele ficou interessado, começou a perguntar. Aí quando eu disse que havia na nossa Constituição uma exigência de relicitação, ele falou assim, peraí, vocês se arriscam a mudar o dono que construiu a usina? Eu perguntei, mas como é que é aí? Vocês não têm um período de concessão? Tem um período de concessão. Mas nos Estados Unidos, um agente privado só perde a concessão de uma usina privada se ele descumprir o contrato. Acabou. E aí, se você olhar, pena que eu tive que fazer uma outra palestra. Os estados americanos são divididos tem dois tipos de regulação americana. Existem os estados que têm o mercado, por exemplo, do Texas, é mercado. Eu até queria falar um pouquinho sobre o negócio dessas fontes renováveis, sobre o estado do Texas. E tem os estados que adotam o nosso velho sistema de serviço pelo custo. Então, eu tinha aqui uma tabela, pena que eu não trouxe, uma tabela onde tem várias empresas que são geradoras, distribuidoras de vários estados que têm a sua tarifa regulada pela agência reguladora. Por que elas são reguladas dessa maneira? Porque algumas delas têm hidrelétricas privadas, que têm mais de 60 anos. E aí, como é que faz? Você olha lá como componente do custo a amortização. Como amortizou, então, portanto, você tem uma tarifa. E não tem nenhum problema. São os estados que têm as menores tarifas, fora alguns momentos onde o Texas barra, vou explicar depois por quê. Nós abandonamos isso em 95. Por que a nossa tarifa era 130% mais baixa na indústria em 95? Porque parte dessa amortização estava sendo feita. Como é que era o sistema? Era serviço pelo custo, que lá nos Estados Unidos chama-se Return Rate Regulation, capitalismo puro, técnico puro, não tem nada a ver de político isso aí. E nós aplicávamos o Return Rate Regulation no Brasil. Você pagava os custos mais uma taxa de retorno, e a vida continuava. E com essa maneira você conseguia, com esses ativos antigos, obter alavancagem para ativos novos. Era isso que nós fazemos. Nós desmontamos isso e montamos um modelo de mercado totalmente incompatível com o sistema físico. Então, eu acho que aqui tem muita desinformação. Por exemplo, como é que funciona o modelo no Brasil? Você vai fora do Brasil e fala assim, no Brasil, uma usina térmica, por exemplo, SWAP 2, no 400 megawatts, ela pode ficar 2 anos desligada. Aí o cara pergunta assim, ela vai falir, né? Não. Ela vai vender energia. Aí o cara diz, mas que energia? Energia do mercado. Ela pergunta, sim, mas aí o dono
pega o telefone, liga para uma usina hidrelétrica e quanto é que você quer vender? Não é isso. Ele simplesmente chega lá com um certificado chamado garantia física. Ele está contabilizado como ofertante. Ele tem direito a liquidar a sua não geração pelo PLD. E o PLD é o preço que ele ligou para o Rony? Não. O PLD não é um acerto entre ofertantes e demandantes. O PLD é um preço dado pelo Operador Nacional do Sistema, que é alguém que está fora da questão comercial e que administra um sistema que tem um estoque e que ele só quer saber se ele está na hora de usar água ou guardar água. Esse é o sistema que está adotado no Brasil. Portanto, nós não temos condições de resolver esse problema. Esse sistema causou todos esses problemas que nós estamos tendo. E aí você, eu não estou demonizando quem está no Mercado Livre. Eles estão certos. Eles estão corretos. Nessa experiência que eu tive como perito, eu vi o seguinte. Era justamente no período pré-2008, né, onde teve aquele pico da Bolívia, e simplesmente o seguinte, ele, o comercializador, sabia que várias térmicas tinham o direito de liquidar a sua não geração pelo PLD. Se essas térmicas não venderam a sua capacidade, se elas não venderam toda a sua oferta, o que impede dela de fazer assim, opa, eu quero PLD mais 10 reais por megawatt-hora. O PLD estava 15, vende por 25 reais. Sabe? Então eu vi, isso não é político, né? Eu vi uma planilha onde tem aqui um código de alguém que está vendendo e alguém que está comprando. Aí você pergunta assim, esse código aqui é uma usina? Não. São vários códigos, cada mês era um. Cada mês era um. E o lucro era 400%. 400%. E a briga judicial era porque justamente nesse período de 2008, onde houve o pico, o comercializador queria que a empresa que comprou pagasse aquele custo lá. Evidentemente que ele perdeu, graças a Deus. Os juízes tiveram que ter. Outra coisa que eu percebi, os juízes não sabiam nada. Nada. Zero. Era um tribunal arbitral, não era evidentemente os advogados, né? Não sabiam absolutamente nada sobre o modelo. Então, eu acho o seguinte, aí voltando a essa questão olha, você sabe o que está acontecendo na Inglaterra hoje? Hoje, com as eólicas e com as solares, tanto na Inglaterra quanto na Califórnia, está acontecendo o seguinte, e isso que aconteceu no Brasil, a gente só não aconteceu isso antes porque nós temos reservatório, mas vou explicar por quê. Eles estão querendo comprar de capacidade. Quem tem uma usina térmica não quer mais saber de ficar vendendo no mercado. Por quê? Porque ele tem uma usina térmica, ele tem que ligar o combustível e gastar combustível. Aí entra uma eólica, ele gera no lugar dele. A eólica não é despachável. Uma solar não é despachável. Então você tem essas fontes todas que entram pela natureza. Aquelas que entram com combustível, estão perdendo. Então, o que eles estão pressionando? Contrato de capacidade. O que é um contrato de capacidade? Você recebe uma receita fixa pela potência. Acabou. O Brasil devia ter feito isso desde o início. Por que não fez? Aí, desculpa. A dona Dilma, em 2003, fez um grupo dentro do Ministério de Minas e Energia, onde houve uma discussão sobre o modelo. Nós apresentamos, eu era o menos capacitado, você tinha ali os melhores da Eletrobras, os melhores do CEPEL, os melhores do ONS. O que nós propusemos? Exatamente isso. Em vez de se contratar energia para ter esse negócio desse certificado de energia, que não vale nada, essa garantia física, se contratasse a capacidade. Qual é a vantagem? Se eu tenho uma usina hidrelétrica e eu só recebo pela capacidade instalada, se passar mais água e gerar mais energia, e vai regerar mais dinheiro, o dinheiro não é dele, nem de ninguém, é meu. Porque a receita dele é fixa. Se a receita dele é fixa, a minha despesa é fixa. Então, reparem,
O que aconteceu? Isso aí foi, por acaso, levado a público? Não, não foi levado a público, por decisão da dona Dilma, que resolveu não levar essa coisa a público. Então, nós ficamos sem saber que existia essa possibilidade. Evidentemente, o mercado não ia querer. Porque naquela fase estava sendo doada a energia da Eletrobras para o mercado livre. Claro que ninguém ia querer. Mas que seria muito interessante a gente ter tido essa informação que havia uma outra alternativa, seria muito interessante. Hoje, você vê que depois, o que é a descotização? É isso. A descotização é você colocar toda a energia de uma usina hidrelétrica para a distribuidora. Né? Você bota toda para a distribuidora. Só que eles fizeram tanta besteira antes que hoje as energias hidrelétricas não conseguem gerar sua garantia física. E, portanto, é um presente de grego. Ou seja, você hoje está obrigando as distribuidoras, por terem recebido essa cotização, a comprar energias térmicas. O déficit das hidrelétricas é monstruoso. Monstruoso. Eu fico assim, não sei nem como responder, porque a raiz dos problemas é tão anterior, entendeu? Que eu não sei nem como responder as questões do Fernando. Nós não sabemos regular. É verdade, hoje o Aleluia falou aí, nós não sabemos mais gerir empresas públicas. Essa questão, por exemplo, que você teve ali a discussão com a Mocamã, eu sinto muita falta de hoje das pessoas que estão dentro das empresas, com exceção do Felipe aqui, participarem. Talvez seja por causa da questão da idade, né, Tânia? As pessoas estão esperando se aposentar. Então, as coisas, tudo isso que eu estou dizendo aqui, muita gente sabe. Muita gente dentro das empresas, dentro da Eletrobras, sabe disso. Muita gente dentro do ONS sabe disso. E não querem saber, não querem se colocar. Parece que não sei se é medo, não sei se é uma espécie de conforto. E a gente está desmoronando, nós estamos destruindo as instituições. As instituições brasileiras estão todas destruídas. Né? Desde as agentes reguladoras, que continuam sendo nomeados políticos, até o Operador Nacional do Sistema. Eu conversei com o pessoal do Operador, estão sendo nomeados 2 diretores do Operador Nacional do Sistema que não conhecem absolutamente nada da operação. Nada. Você deve conhecer um deles. O Simval, conhece? Pois é. O Simval foi da não, foi da... Ele foi interventor da empresa do Rio Grande do Norte. Vai ser diretor de operação do ONS. Indicado por quem? Deputado Aleluia. Então, quer dizer, a minha resposta é essa. Eu não sei mais como tentar explicar para você. Os nossos erros são cumulativos. E o resultado final, essa falência da Eletrobras, era mais do que previsto. E o Texas? Não, o Texas é verdade que você, nos mercados onde você não tem... Brasil, olha, o Brasil é um país... Nós ganhamos tudo do Brasil. No Brasil, você não tem problema de bateria. Não precisa bateria. Então, eu vou te dar você não vai acreditar no que eu vou falar. Então, se você faz o seguinte, entra no YouTube, acha a apresentação do Elon Musk, da Tesla, e a seguinte pergunta: qual é a área necessária para que, com placas fotovoltaicas, você gerasse toda a carga americana? Ele fez uma apresentação, mostrou que é uma área de 22 mil km² no estado do Colorado. Toda a carga, toda. No Brasil, eu fiz essa conta também, até com experiência própria. Eu fiz um orçamento de fotovoltaicas lá para o meu terraço, e é 15% do estado do Sergipe. Com uma área 15% do estado do Sergipe, você geraria toda a energia que o Brasil consome. Ora, e qual é a diferença para o Texas? Bom, você gera durante o dia. Durante a noite você precisa de uma bateria? Não. Você economizou energia. Então, são duas coisas que podem ser feitas. Ou você desligou uma térmica, ou você guardou água no reservatório. Se você guardou água no reservatório, você pode consumir essa água. Então, nós temos tudo para resolver. O que nós estamos caminhando na contramão? Nós estamos desmontando todas as capacidades de coordenação.
O CEPEL jamais teria montado a metodologia que nós temos no Brasil se não participasse junto com a Eletrobras. Eu participei de várias reuniões com o CEPEL. As discussões sobre método, programação dinâmica estocástica, modelo de previsão de afluência. Isso era feroz. Era feroz, porque havia também uma certa disputa das empresas, apesar de elas serem quase todas estatais, mas havia a Light, que era privada, participava, entendeu? Então, a nossa visão do Brasil está completamente equivocada. Então, o modelo brasileiro é um absurdo completo. E tem mais, eu conversei, eu sou amigo pessoal de algumas pessoas dentro da PSR. Conversei com eles. Eles não têm coragem de mudar a garantia física. Eles não sabem como vão fazer. Por isso que eles criaram agora um nome novo, que é o lastro. Então criaram o lastro para não mudar a garantia física. Porque a garantia física é o seguinte: você tem uma empresa que tem uma usina. Essa usina tem uma garantia física de 800 megawatt média. E você, se você mudar para o sistema como está, você vai dizer, ó, meu amigo, lamentavelmente você agora vai, sua empresa vai ser rebaixada para 600 megawatt média. Ninguém quer fazer isso. Ninguém tem coragem de enfrentar. Porque são erros acumulados. Então, no Brasil, sinceramente, nós não temos esse problema. Nós temos que cuidar manter os reservatórios e cuidar da transmissão. Se você não tiver transmissão, porque a energia que você salvou com a tua placa solar está lá na usina. Se ela não conseguir transmitir, não adiantou nada. E é justamente isso que a gente está relaxando. Os leilões de transmissão, quando a Eletrobras não participou, foram vazios. Quando a Eletrobras participou, dava um preço mais baixo. Roberto, uma coisa que eu gostaria que você considerasse, na sua consideração final aí, é como é que você vê o BNDES dentro desse processo? Assim, um comentário breve sobre isso, seria importante para a nossa reflexão aqui interna. Como é que, se você tem uma opinião sobre isso, como é que foi a atuação do banco, o papel do banco nessa história toda? Eu participei de uma vez, não foi com vocês, não. Eu participei de um outro seminário. Era uma fase onde, por exemplo, que o limite de financiamento do BNDES para o setor chegava a ter 80%. Eu não sei. Me parece que um banco que quer financiar até esse nível, ele precisa ter um corpo técnico que entenda o modelo que está funcionando. Eu acho que não tem. Modelo de quê? O modelo de funcionamento do setor. Quer dizer, esse modelo que nós estamos adotando no Brasil é uma coisa única no mundo. Ninguém adota isso. Já buscava. Completamente. Não existe modelo nenhum no mundo. Por exemplo, como é que funciona na Noruega? Noruega não tem reservatório. Bom, tem hidrelétricas todas estatais. E elas têm lá um sistema de oferta e demanda. Eles fazem, eu tenho diário, olha, eu tenho energia, portanto, outro, eu tenho energia, portanto. Eles fazem uma retinha da oferta e aqui tem os compradores. E aí o operador diz, olha, então o preço é esse. Então você entra no spot, que é o spot da Noruega, você vê a sequência de valor. Varia, claro. Nenhuma desses mercados tem 25% do consumo. Nenhum. Não existe nenhum mercado no planeta onde 25% do consumo esteja no mercado livre. Não existe isso. Só o Brasil. A Inglaterra, o mercado livre na Inglaterra é por volta de 5%, 6%. Tem mercado livre? Tem mercado livre. Mas é nessa base. E está ocorrendo esse problema. As usinas tradicionais, elas estão pressionando para mudar seus contratos. Elas não querem mais receber pela energia. Porque elas estão perdendo para as energias. Porque então não constrói eólica. Então não pega solar, que é uma energia gratuita. É um negócio inacreditável. E o Brasil está extremamente atrasado. E olha o problema que é para o Brasil. Como é que nós atendemos essa demanda crescente? Através de contratos de longo prazo. Quem faz os contratos de longo prazo? Os distribuidores. Quem vai sofrer com a entrada dessas fontes novas, por exemplo, das fotovoltaicas? As distribuidoras. Então, as distribuidoras não vão querer contratar de longo prazo. E o Brasil não quer saber de discutir quem vai contratar de longo prazo. Quem vai? A Eletrobras falida?
Acabou. O ONS, que não tem nada a ver com contratação, olha, se a gente criar um contratante de longo prazo estatal, isso é estatização. E aí pronto, aí virou. Quer dizer, uma coisa técnica é imediatamente jogada por lá como se fosse uma coisa política e você não discute mais. Entendeu? Quer dizer, eu acho muito interessante essa coisa de quando é que é técnico, quando é que é político. Tudo que é técnico é político. E tudo político não é técnico. Técnico veio fazer conta, claro. Uma contabilidade, uma coisa assim. Até uma coisa trivial. Não, eu não conheço nenhuma política que seja adotada que não tenha uma consequência técnica. Não conheço nenhum modelo técnico que não tenha uma política. Eu não consigo entender essa discussão. É isso aí.